Muito bem, queridos. Aqui novamente estamos para tratarmos da nossa lição de hoje. Lição número 5, que tem por título Enfrentando Gigantes, Conquistando Vitórias. Esta lição está registrada na nossa revista da Escola Bíblica Dominical, o nosso manual de estudo durante este trimestre. O comentarista é o bispo Abner Ferreira. E o título da nossa revista é Transformando as Adversidades em Cenários de Milagres e Vitórias. Serão lições de como os heróis da Bíblia superaram os desafios em tempos de escassez, em tempos de guerras e angústias. E o texto base do nosso texto áureo está no versículo 24, capítulo 17 do livro de 1 Samuel. Quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados. Os soldados israelitas aterrorizavam-se a cada momento em que se deparavam com o gigante Golias. Só a sua presença os fazia tremer de pavor. A situação era um motivo de desesperança para o povo, até que surgiu o pequeno Davi. O versículo 11 deste capítulo 17 do livro de 1 Samuel diz assim: Quando Saul e os seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Israel lamentava-se diante das ameaças daquele superdotado filisteu. Parecia ridículo um exército tremer diante de um único homem que era apenas um gigante. E na verdade aplicada, veremos que persistir com a fé firmada em Cristo é a garantia da vitória nas lutas que se sucedem a cada dia. E os textos de referência da nossa lição de hoje está no capítulo 17 do livro de 1 Samuel, versículos 32, 37, 45 e 51. E o versículo 32 registra o seguinte: Davi chegou e disse a Saul: Meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Davi consolou o rei Saul, pois todo o exército israelita lamentava-se, temendo o gigante Golias. Saul havia se tornado um rei fraco e temia desafiar Golias, que parecia não querer desistir de suas constantes afrontas. O jovem Davi não temia aquele filisteu, pois já havia garantido a Saul que daria um fim nas ameaças do gigante pelo poder do Espírito do Senhor, conforme registro do livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Versículo 37 do nosso texto de referência diz: O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá
e que o Senhor Deus esteja com você. Não era pouca coisa entrar em luta corporal com um leão e um urso e os vencer. Deus foi glorificado na vida de Davi por tê-lo livrado das garras daquelas feras. Por semelhante modo, Deus haveria de livrar a nação de Israel das temíveis ameaças daquele gigante filisteu por intermédio de Davi. Se Deus participar diretamente da luta, então a vitória será garantida. Não existe nada difícil e nem impossível para Deus. Os homens que o temem tornam-se recebedores dos seus benefícios. Feliz o homem que confia nos braços fortes do Senhor Deus. Saul tinha conhecimento do que seriam capazes os braços fortes do Senhor Deus. Por isso, foi convencido pelos argumentos de Davi e o deixou ir. Implorou a ajuda divina sobre Davi e pediu a bênção sobre ele para a realização daquela tarefa. Disse Saul: vá, e que o Senhor Deus esteja com você. E o versículo 45 registra o seguinte: Davi respondeu: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. A opulência das armaduras do gigante Golias não punha medo no jovem Davi. Não representava muita coisa para Davi, pois ele viera para lutar contra o gigante como representante do Senhor Deus dos exércitos de Israel. Levantara-se como preposto de Jeová para defender a honra e o bem-estar da nação de Israel. Jeová Sabaote, o Senhor Deus dos exércitos, é o nome usado por Davi para apresentar o Senhor Deus como o general do exército da nação de Israel. E o versículo 51 registra assim: então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Davi não possuía armadura pesada, não possuía nenhuma arma como as de Golias. Não possuía espada, arma alguma que fosse essencial para enfrentar o inimigo. Dispunha apenas de uma funda e 5 pedras lisas, mas foi necessário fazer uso de apenas uma pedra. Com o agir de Deus, sua pequena pedra foi suficiente para jogar o gigante ao chão. É exatamente assim que acontece. Deus usa o nosso pouco e faz dele o suficiente para cumprirmos a nossa missão. A intervenção divina faz o muito de Deus substituir o nosso pouco. O poder de Deus tornou a força e a arrogância do gigante Golias em algo bastante obsoleto. A pedra apenas estonteou Golias,
dando oportunidade para que Davi subisse sobre o seu corpo e cortasse a sua cabeça, fazendo uso da espada do próprio Golias. Quando os filisteus viram o seu invencível herói tão facilmente destruído por um jovem que ninguém dava nada por ele, os inimigos de Israel foram tomados por um estado de pânico repentino que os pôs em fuga de repente. E como introdução, o comentarista disse o seguinte: a análise do estudo dessa lição focará a estrondosa vitória de Davi sobre o gigante Golias. Nesse sentido, compreenderemos que Deus espera de nós atitudes como as de Davi, ou seja, ações movidas por fé, a fim de que alcancemos o grande livramento que vem do Senhor, para que o seu nome seja glorificado. E o título do item número 1: Crises que surgem como gigantes. A história bíblica está cheia de exemplos de homens que passaram por crises. Pessoas que Deus alcançou com o seu plano de salvação, separando-as para que fossem salvas e abençoadas. A Bíblia Sagrada enfatiza o seguinte, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 4. Porque tudo o que está escrito nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. E o subitem 1.1 tem por título: Conheça o Deus que você serve. A Bíblia também nos recomenda a conhecermos a Deus mais de perto. O livro do profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 3, diz assim: Vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Tão certo como nasce o sol, Ele virá nos ajudar. Virá tão certamente como vêm as chuvas da primavera que regam a terra. É de suma importância conhecermos a Deus antes de enfrentarmos as crises. Do contrário, iremos conhecê-lo durante as crises, pois o Senhor Deus sabe muito bem como fazer para que possamos entendê-lo quando passarmos pelo deserto. Deus disse ao povo de Israel: Vou seduzir a minha amada e levá-la de novo para o deserto, onde lhe falarei do meu amor. Oséias, capítulo 2, versículo 14. E no subitem 1.2, o título é: Davi sabia quem era o seu Deus. Quando tomamos conhecimento do poder de Deus, temos a firme certeza de que Ele não nos deu um espírito de covardia, pois o espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Carta de Paulo, 2 a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Deus é soberano e tem pleno domínio sobre a terra e sobre tudo o que nela existe. Nós somos criaturas de Deus e dele somos totalmente dependentes. Não importa o tamanho dos gigantes que se levantam contra nós,
Como Davi, também devemos conhecer quem é o Deus que fez conosco uma eterna aliança. E o tópico 1.3, o título é Deus não decepciona os que nele confiam. A confiança que Davi depositava em Deus, a exemplo de Josué e Calebe, era depreciada com intensa incredulidade pelo rei Saul. Por não acreditar na habilidade de Davi, Saul ofereceu-lhe a sua armadura de ferro e o seu capacete protetor. Talvez Saul estivesse coberto de razão ao oferecê-las para Davi, pois era um jovem de estatura mediana, como a maioria dos seus principais soldados. Além do mais, Saul pouco conhecia a respeito de Davi. O que faltou a Saul foi considerar a presença do Senhor na vida de Davi através do Espírito Santo. Em 1 Samuel, capítulo 17, capítulo 45, lemos o seguinte: Davi respondeu: Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas que você desafiou. Davi enfrentou o gigante Golias na autoridade do nome do Senhor dos Exércitos, e não no seu próprio nome, e isto fez toda a diferença. Davi venceu o gigante filisteu porque a sua fé estava sustentada pelo poder do Senhor dos Exércitos. No livro de Deuteronômio, capítulo 20, versículos 1 a 4, lemos o seguinte: Moisés disse ao povo: Quando vocês saírem para combater os inimigos e virem que eles têm mais soldados do que vocês e que têm muitos cavalos e carros de guerra, não fiquem com medo deles, pois o Senhor, nosso Deus, que os livrou do Egito, está com vocês. Antes de começarem o combate, o sacerdote ficará na frente dos soldados e dirá: Israelitas, escutem o que eu estou dizendo. Vocês estão aqui para lutar contra os inimigos. Não se assustem, não se apavorem, não fiquem com medo, pois o Senhor nosso Deus está com vocês para lutar ao seu lado e salvá-los do inimigo. E no item número 2, o título é Vencendo o Medo Paralisante. Devemos meditar diuturnamente nas Sagradas Escrituras como fontes de bênçãos para o nosso benefício espiritual, emocional e material. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, está escrito: Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem ele chamou de acordo com o seu plano. Só conseguiremos superar o medo que nos afronta através das orações e buscas constantes a Deus. E no subitem 2.1, o título é O Medo Destrói Sonhos. Quando subestimamos as promessas de Deus e não damos muita importância à sua palavra, o pecado nos assalta juntamente com o medo, a incredulidade e tantas outras coisas que paralisam e interrompem a nossa caminhada de fé.
A todo instante precisaremos tomar decisões e fazer escolhas. Obedecer ou desobedecer. Somente por meio da fé em Jesus poderemos ser obedientes à sua palavra para cumprir plenamente o propósito para o qual fomos chamados. E no subitem 2.2, o título é: O diabo tentará te intimidar diante da crise. A intimidação é uma das armas usadas com sagacidade pelo inimigo da nossa alma. Seu intuito é a paralisação do progresso e do avanço do povo de Deus, seja a nação de Israel ou a própria igreja. Na carta de 1 a Pedro, capítulo 15, versículos 8 a 11, está registrado o seguinte: Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas, depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. A Ele seja o poder para sempre. Amém. O apóstolo Pedro afirmou que o diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O exército da nação israelita estava totalmente paralisado, com medo de enfrentar o gigante Golias. Durante 40 dias ele afrontou o exército de Israel e ninguém fazia nada. Nem mesmo o rei Saul oferecia alguma reação. Todavia, o jovem Davi reuniu fé e resistiu o gigante até que pôde vencê-lo. E no tópico 2.3, o título é: Nas batalhas, não perca o foco. A partir do momento que depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, não resta dúvida de que acabamos entrando em uma guerra espiritual. Em vista disso, não podemos desviar o nosso foco de Cristo, pois por meio dele nos tornamos mais do que vencedores. Davi tinha completa certeza na vitória e por isso não desviou o seu foco do Senhor dos Exércitos. Ele estava convicto de que Deus o auxiliaria na luta. E como Davi, Deus também nos chamou para batalharmos pela fé, conforme expressou Judas no versículo número 3. Meus queridos amigos, eu estava fazendo todo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Então senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé que, uma vez por todas, Deus deu ao seu povo. Ainda o apóstolo Paulo, escrevendo em sua carta aos Efésios, no capítulo 6, versículos 11 a 18, ele disse o seguinte: Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês,
para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça e calcem, como sapatos, a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. E o título do item número 3, Vencendo os Gigantes. Só conseguiremos vencer os gigantes que nos afrontam se mantermos o nosso foco em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, conforme registro na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 30, está registrado um fato notável na vida de Pedro. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Pedro sentiu a força do vento e teve muito medo. Quando percebeu que iria afundar, clamou alto, dizendo: "Senhor, salva-me!" E no item 3.1, o título é Davi tinha consciência da realidade. Quando enfrentamos batalhas ou situações desesperadoras que venham de forma ameaçadora sobre nós, devemos fazer um autoexame para não sermos envergonhados pelo inimigo. Somos participantes de um reino que não terá fim e, como servos desse reino, temos deveres e obrigações para com o Rei Jesus. E no subitem 3.2, o título é Davi venceu, pois teve atitude. Comportamento ditado por disposição interior é a atitude ideal que Deus espera de cada um de nós, mesmo em situações adversas, nos momentos críticos da vida. Em tais situações, devemos confiar inteiramente em Deus. Ele, somente Ele tem a solução, pois conhece o nosso âmago,
sabe em que área precisa agir para nos aperfeiçoar. Da mesma forma como Davi, Josué e Calebe, que não olharam para os gigantes que os ameaçaram, também nós devemos manter o nosso olhar fixo no Deus das promessas. E no subitem 3.3, o título é Davi venceu porque confiou em Deus. E finalizaremos esta lição estudando que Davi só alcançou o sucesso porque a sua confiança estava depositada inteiramente em Deus, o Senhor dos Exércitos. Ele sempre colocou o Senhor à frente de suas decisões e batalhas. No Salmo número 16, versículo 8, ele disse: Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Ainda no Salmo 23, versículo 1, ele disse: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi conhecia o verdadeiro pastor de Israel e por isso confiava plenamente nele. E finalizando os nossos estudos de hoje, qual é a conclusão que tiramos de tudo isso? Aprendemos que somente sairemos vitoriosos das crises e das situações difíceis da vida que nos abatem a todo instante, a partir do momento em que colocarmos Deus à frente das nossas decisões, da mesma forma como agiram Davi, Josué e Calebe e tantos outros servos de Deus que a Bíblia relata. E que Deus nos abençoe, dando-nos fortalecimento e fé para vencermos a batalha do dia a dia. Até a próxima semana com a lição número 6, se Deus assim o permitir. Em nome de Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador.